Vamos lá então, pessoal. Continuando a nossa primeira aula, que foi a aula de energia e de trabalho, a gente vai ver nessa aula aqui, nessa videoaula, o trabalho de uma força. Quando é que uma força ela realiza trabalho? Galera, trabalho você tem na sua mente que é uma função, é exercer alguma coisa, é realizar alguma coisa. E, do mesmo modo, a força ela tem uma função, tá bom? Primeiramente, vamos voltar um pouco e conceituar o que é o trabalho e falar também que o trabalho é uma grandeza física e que, por isso, tem que ser representada por um símbolo. No caso aqui nosso, o símbolo ou a letra, né, que representa o tau, letra lá do alfabeto grego, tá bom? O que é o trabalho? É a realização de uma tarefa com consumo de energia. Então, consumir energia, transferir energia, tudo isso vai ser trabalho, tá bom, pessoal? Quando é que uma força, então, realiza trabalho? Vamos lá no trabalho de uma força. Galera, é simples. Uma força realiza trabalho toda vez que ela fornece energia para um corpo. Toda vez que ela desloca um corpo, ela realiza um trabalho, tá bom? Então, o que é o trabalho da força? É, primeiramente, fornecer energia para um corpo, transferindo energia para esse corpo, beleza? E de que modo vai acontecer isso? Fazendo o deslocamento, tá bom? Olha lá, galera, uma caixa bem aqui. Então vem alguém, empurra essa caixa e, claro, é evidente que a pessoa empurra a caixa para fazer nela um deslocamento. Esse caso aqui é o trabalho de uma força que fica todo o tempo constante. Ou seja, se a força começou sendo aplicada com 10, ela termina sendo aplicada com 10 em todo o deslocamento dessa caixa. Beleza? Então, ó, vem alguém aqui, empurra a caixa até que ela chegue até esse ponto. Ou seja, essa força fez na caixa um deslocamento. Qual o trabalho realizado pela força, então, pessoal? A força realiza trabalho toda vez que essa força produz no corpo um deslocamento. Então, tá aqui, galera. O trabalho é o produto entre a força aplicada no corpo e o seu deslocamento, beleza? Agora, toda vez que a gente também calcula uma grandeza física, a gente precisa da unidade de medida dessa grandeza. A unidade de medida do trabalho é o joule, galera. Mesma unidade também de energia. Porque, lógico, se elas estão relacionadas, né? Logo, as suas unidades também serão relacionadas, serão as mesmas, beleza? Então, veja, galera, o que é um joule de energia? Ou, perdão, um joule de trabalho? Dá no mesmo, tá, pessoal? Como trabalho e energia são a mesma unidade de medida, tanto faz aqui eu falar energia ou eu falar em trabalho, é a mesma unidade, tá bom? Um joule de trabalho realizado ocorre quando a força de 1 newton exerce ou provoca no corpo deslocamento de 1 metro, tá bom? Se você for pensar também, 10 joules de trabalho é quando uma força de 10 newtons realiza no corpo o deslocamento de 1 metro. 10 joules de trabalho também, pessoal, é quando a força de 1 newton provoca no corpo o deslocamento de 10 metros. E assim por diante, tá bom? Bora pegar um exemplo aqui, então, de uma aplicação bem simples, bem prática, só para a gente entender o uso da fórmula mesmo e dessa questão da unidade de medida. Uma força de 20 newtons de intensidade desloca um corpo em 2 metros. Qual o trabalho realizado? Então, o que se pergunta? Qual o trabalho realizado? Sabendo que foi exercido no corpo uma força de 20 newtons e o deslocamento que ela provocou nesse corpo foi o deslocamento de 2 metros. Então, calculando aqui, galera, o trabalho realizado, ou seja, produto da força pelo deslocamento, basta substituir aqui, tá? Esses valores, 20, e o deslocamento foi 2, e aí você terá aqui, trabalho realizado foi de 40 joules, tá bom, pessoal? Então, ao longo do deslocamento, a força realizou um trabalho de 40 joules. Bem, essa primeira parte é muito fácil, é muito simples, tá bom? Bate teu print aí logo. E aí aqui a gente vai continuar, tá bom, pessoal? Do seguinte modo. Quando a força é realizada desse modo, veja, a força na horizontal, o deslocamento também na horizontal,
é muito óbvio calcular esse trabalho. Só que nem sempre a gente faz uma força toda bonitinha assim com deslocamento, né? Exatamente na mesma direção. Eu poderia, por exemplo, pegar um fio, amarrar nessa caixa e começar a puxar ela. Se eu puxar essa caixa, eu vou puxar ela de forma inclinada. Então, fazendo uma força inclinada, como é que fica o trabalho realizado pela força? Então, vamos lá na sequência, tá, pessoal? Vamos calcular isso, tá? Como é que fica quando a gente aplica forças inclinadas no corpo? Bem, agora pode ser que saia um pouquinho mais torto, né? Primeiro saiu todo bonitinho, porque eu já tinha feito previamente. Agora vamos ver como é que fica no caso de fazer uma força inclinada. Perceba que já ficou um pouquinho nervoso o desenho aí, né, galera? Tá aqui a força inclinada e ela continua aqui o mesmo valor até o final da aplicação da força, tá, galera? Pensa aí que eu amarrei um fio e aí eu estou puxando aqui com a força. Beleza, galera. Qual o deslocamento da caixa desse ponto a esse? Pessoal, o deslocamento ele está aqui e ocorre na direção horizontal. A caixa está indo para frente horizontalmente, tá, pessoal? O que a gente vai fazer então? Nós vamos traçar uma reta horizontal aqui, porque é a mesma direção do deslocamento, e a gente vai então entender qual o ângulo entre o deslocamento e a aplicação da força. O ângulo aqui é o ângulo θ. Podia ser 30, podia ser 60, podia ser 45. Então veja, o ângulo de aplicação aqui da força é o ângulo θ em relação ao deslocamento. Bem, qual é a força então que de verdade mesmo vai realizar trabalho desse ponto a esse? Galera, não vai ser a força F. Vamos dizer que a força F seja 20, mas não é 20 de intensidade que vai realmente realizar esse deslocamento, realizar trabalho. Quem vai realizar realmente o trabalho é a parte da força F que está na mesma direção do deslocamento. Como assim a parte é a projeção da força F, que está inclinada, também chamada de oblíqua, é a projeção da força F na direção horizontal. Galera, na matemática e na física, o que é vertical a gente chama de Y, e o que é horizontal a gente chama de X. Então, a força que realiza deslocamento aqui, realmente, né, e que realiza realmente o trabalho, é a força Fx. Então, quando a força estiver inclinada, nós vamos calcular o trabalho dessa força sendo assim, ó, o trabalho da força Fx. Quem é o trabalho da força Fx? Fx vezes o deslocamento. E quem é essa força Fx, galera? Aí eu vou apagar aqui e a gente vai fazer uma relação de medida no triângulo retângulo. Lá da tua 7ª série, lá da tua 8ª série, né? Então perceba que os conhecimentos eles vão se interligando e logo aquilo que a gente achava que não ia mais usar, a gente acaba e volta a usar, né? Então veja, galera, estou fazendo um esquema aqui dessas duas forças, da força F, que é a inclinada, que é a força oblíqua, e a força Fx, que está aqui na horizontal. Estão aqui elas, ó, a força F, que é a força verde, e a força alaranjada, que é a força Fx. Ah, só que não tem um triângulo aqui. Tem um triângulo aqui sim, pessoal. É porque a força Fx, perceba, ela tanto vai para a direita, aqui para frente, quanto ela também vai para cima. Quem é essa força, então, que está para cima, pessoal? É a outra parte da força F. É a força Fy. Só que aqui a gente não quer Fy, a gente quer Fx.
Voltando um pouquinho aqui então para você entender direitinho, tá? A força F é a força inclinada, é a força que realmente está sendo puxada a caixa. Só que essa força inclinada, ela se divide em outras duas forças. Quais? Na verdade, ela se decompõe em duas outras forças. A Fx, que é a força na horizontal, e a força Fy, que é a força na vertical. O nome desse assunto é decomposição de forças. Eu estou pegando a força F e decompondo a sua parte na horizontal e a sua parte na vertical, tá? É como se uma força se dividisse em duas, beleza? O ângulo está aqui, ó. O ângulo θ está bem aqui. E aí, toda vez que tem triângulo retângulo e ângulo θ, existem duas relações fundamentais. Quem são? Seno do ângulo e cosseno do ângulo. Seno do ângulo e cosseno do ângulo, tá? Quem é o seno, galera? O seno sempre vai ser a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Que é o cateto oposto ao ângulo? Aquele que o ângulo está olhando. O ângulo está olhando, então, para o Fy. Então, a força Fy, ela vai ser o cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o maior tamanho, é a F. Galera, nesse caso aqui, eu posso expressar a força Fy pegando o F, que está dividindo, e passando para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, que a força Fy é igual a F, que passou multiplicando, vezes o seno de θ, vezes o seno de θ. Tá bom? Essa é a força Fy. E a Fx, pessoal? Bem, se eu fiz aqui a Fy através do seno, eu vou fazer a Fx através do cosseno. Beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu fazer uma linha aqui para separar, para ficar mais organizadinho. Cosseno de θ. Se o seno é o cateto oposto, o cosseno é o cateto adjacente, aquele que está colado no ângulo, é o Fx. Então, ó, cosseno de θ, força Fx, que é quem a gente está querendo achar, para substituir aqui, dividido por F. E para achar Fx, basta pegar o F dividindo e passar para o outro lado multiplicando, beleza? Então, vamos lá. Fx é igual a F vezes o cosseno do ângulo de inclinação, tá? Ângulo esse que, nesse caso aqui, galera, é a abertura entre a direção que eu aplico a força e a direção do deslocamento. Beleza? Então, aqui nesse caso, ó, a força, o trabalho realizado pela força Fx será Fx vezes o deslocamento. Quem é, então, o trabalho realizado pela força Fx, pessoal? Fx, F cosseno de θ. Então, Fx é F cosseno de θ vezes quem? O deslocamento, tá bom? Lembrando aí que o ângulo θ, vou até colocar ele verdinho aqui, tá, pessoal? Lembrando aí que esse ângulo θ, ele é o ângulo entre a força e o deslocamento. Se eu inclinar mais ainda esse fio, o ângulo aumenta. Se eu deitar mais o fio que eu vou puxar aqui a caixa, o ângulo diminui. Tá bom? Mas o trabalho realizado pela força Fx, então, vai ser F vezes cosseno do ângulo θ vezes o deslocamento. Tá bom? Vou deixar você bater um print aí e vou fazer um exemplo desse negócio, tá bom? Faça seu print aí e aí eu vou fazer um exemplo
prática disso aí. Continuando aqui, pessoal. Olha lá, turma. Vamos pensar, então, que o ângulo... Eu tenho uma situação dessa, vou desenhar aqui. Vou fazer um pouco mais bonitinho, tá? Tem uma força aqui. E aí o ângulo entre a horizontal e a força é de 60. Vamos colocar 60 que fica mais fácil. E aí essa força realiza um deslocamento. Repetir a força aqui, que ela vale a mesma intensidade do começo ao fim. Ela realiza um deslocamento aqui. Qual o trabalho realizado, então, galera, por essa força? Sabendo que a sua intensidade vale 60 newtons e que o deslocamento produzido por essa força foi de 2 metros. 5 metros, vou colocar aqui. 5 metros. Bem, já tenho o ângulo, então basta pensar no cosseno desse ângulo e aí está definida a questão, tá? Trabalho da força, então, galera, vai ser Fx vezes deslocamento. Quem é a força Fx, galera? A força Fx é a projeção da força inclinada exatamente na direção horizontal. F cosseno de θ. Então, no lugar da força Fx, F cosseno de θ. Vezes o deslocamento. Só repetir aqui o deslocamento por enquanto, tá? Trabalho da força, então. Trabalho será F, vou repetir, tá? Cosseno, o ângulo aqui é 60, cosseno de 60, vezes o deslocamento. Agora sim eu vou substituir todas as informações. Galera, existe uma tabela de cossenos e senos. Seno de 30, seno de 45, seno de 60. Existe também uma tabela de cossenos, né? É a mesma, aliás, que diz o valor do cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60. São valores, tá? Entre 0 e 1. Pode ser meio, pode ser 0,8, pode ser 0,7, enfim. Seno e cosseno vão ser valores entre 0 e 1, beleza? Nesse caso, do cosseno de 60, o valor dele é meio, pessoal. 1 sobre 2 ou 0,5, tá bom? E aí basta repetir as informações que a gente já tem. Ó, F vale 60, a intensidade da força, e o deslocamento causado por essa força aí vale 5. Só lembrando, galera, não é a força que vale 60 que provoca o deslocamento da caixa. Não é todos os 60. É apenas uma parte dela. É apenas o seu valor na projeção horizontal aqui, tá bom, pessoal? É apenas o seu valor na direção horizontal, ou seja, é a Fx que realiza o deslocamento da caixa daqui até aqui. Então, o deslocamento está no horizontal, daqui para cá. A força que realmente realiza trabalho é a força na horizontal, é a Fx, tá bom? Não é todos os 60, não. Olha quanto é a força que realmente realiza trabalho nesse caso. 60 dividido por 2, 30. Então, a força que de fato realiza trabalho aqui é a força de 30 newtons. 30 vezes 5 vai ser 150. Então, o trabalho realizado
pela força inclinada é a força de 150 joules. Só que só lembrando que quem realiza trabalho de fato, né, não é a força, não é todo de 60, é apenas 30 que está realizando força de verdade, de fato, tá, pessoal? Bem, então, para a aula não ficar muito extensa, eu vou fazer outros exemplos, outros exercícios em outras aulas, beleza? Pessoal, forte abraço para vocês e até a próxima!